Marcelo Matos. Presidente, eu queria que o senhor falasse o seguinte, tem um senso comum, né, na sociedade, primeiro que o brasileiro gosta muito de carro mesmo, isso a gente percebe, mas há um senso comum hoje que os carros são muito caros, os juros são muito caros e que as montadoras instaladas no Brasil, elas possuem os maiores lucros, talvez, do mundo. Eu queria que o senhor falasse o que é de verdade nisso e também a questão tributária, porque a gente compra o carro cheio de imposto, tem o IPVA, tem o licenciamento, todo ano a gente tem que renovar, 150 para cá, 200 para cá, e cada vez mais caro o IPVA, 4% praticamente do veículo. Queria que o senhor falasse um pouco desse mercado. De fato, as montadoras ganham muito dinheiro no Brasil? Olha, essa é uma pergunta boa e capciosa ao mesmo tempo, até porque eu não consigo dizer exatamente se todas as montadoras ganham muito dinheiro. Eu sei que é um mercado com margens bastante apertadas, ao contrário do senso comum que diz que há muito dinheiro sobre a mesa, lucros exorbitantes. Não, isso não. Mas o que eu posso dizer, que é de conhecimento público, é que nós temos um país em que é muito difícil de produzir. Nós temos trabalhado para que esse risco, né, que é um risco país, né, na verdade, né, que esse custo Brasil seja diminuído. Hoje, nós temos aproximadamente 40% a 45% do custo de um veículo são tributos. Então, veja que basicamente, ou quase metade, né, do que nós pagamos nos veículos são de tributos. Então, isso é um peso exorbitante. Para além disso, nós temos uma questão que também nos aflige a todos, do câmbio, que o câmbio nos afeta porque parte também das peças que nós usamos para montagem, né, fabricação desses veículos são importados, o que também pressiona o custo das nossas montadoras. Então, eu diria tributo e custos. Agora, nós estamos vivendo um período no país em que, se tudo der certo, nós teremos a reforma tributária. E a reforma tributária preconiza ali, né, a junção de vários impostos, né, alguns dizem que nós vamos chegar ali em 26,5% no IVA, alguns outros já dizem, chegamos aos 28,5%. Então vai melhorar, Igor? Acontece que nós esperamos que sim, essa questão tributária alivie o setor no Brasil, mas nós temos ainda um outro problema que é a por vir, que nós não sabemos ainda com que segurança nós teremos tratado esse assunto. É que o setor automotivo, os veículos estão ali no imposto seletivo, né, o dito imposto do pecado, que trará alíquotas diferenciadas, porque entendeu o legislador, entendeu o governo que o setor, ele é um setor que traz prejuízos à saúde e ao meio ambiente, o que nós, obviamente, e veementemente discordamos. E essas alíquotas do imposto seletivo, elas ainda serão definidas. Isso nos traz uma grande preocupação, porque se somará às alíquotas do IVA. Então, nós não sabemos ao certo qual será a carga tributária sobre os automóveis no Brasil. Então, basicamente, o que nós temos hoje é um país cujos custos diretos, né, e eu estou dando só os custos diretos, que são os custos relacionados aos tributos, né, que recaem sobre a cadeia, em volta de 40% a 45%, e sobre câmbio, né? Agora, tem outros custos indiretos, que são os custos relacionados à infraestrutura, outros custos relacionados ao excesso também das questões tributárias, trabalhistas envolvidas também. Então, uma série de custos que se adicionam à nossa produção. Por isso que quando eu mencionei lá no início, nossa conversa sobre equilíbrio competitivo, eu diria que muitas vezes, né, você tem privilegiado no Brasil, em muitas esferas, a importação em detrimento da produção nacional, que os importados, na verdade, eles não têm essa carga toda, nem tributária, nem dos custos associados como infraestrutura, nem a questão cambial, nem a questão de financiamento, que também nos aflige. Num cenário, é importante dizer isso, né, cuja taxa de juros da economia, né, está alarmando a todos nós. Vocês talvez não acompanhem, né, mas eu acompanho esses números muito de perto. Em fevereiro desse ano, nós atingimos o maior nível na história na taxa de juros para a pessoa física na compra de veículos. Superou 29%. Quer dizer, é uma taxa bastante alta, né, você conseguir, né, fazer com que as prestações caibam no seu bolso no Brasil. Hoje você chega a uma Selic de 15%, que também restringe o consumo, por exemplo, né, dos caminhões no Brasil. Por quê? Porque caminhões, via de regra, são produtos financiáveis, né?
Então, quando você tem um financiamento com a taxa básica de 15%, mais o spread bancário chegando a talvez 20%, 22%, você está trazendo, na verdade, um encargo para o produtor, para aquele frutista muito alto, que muitas vezes ele prefere adiar o investimento a fazer essa compra desses caminhões para melhorar sua produtividade, para escoar melhor a produção, para ter um veículo mais sustentável, com uma tecnologia nova. Então, veja, a taxa de juros também nos limita bastante hoje no Brasil, sem contar câmbio, sem contar tributos. Nós temos um ambiente complexo, né? E é um ambiente complexo que precisa ser trabalhado em várias camadas, senão a gente não consegue trazer essa competitividade para o Brasil, que isso que é importante. Presidente, outro ponto que faz parte do senso comum é que a indústria, e particularmente a indústria automobilística, tem muito subsídio, e a gente está aqui numa discussão fiscal no Brasil. O que é verdade, o que não é verdade? O senhor é a favor desses subsídios para a indústria automobilística? Qual seria a contrapartida para a sociedade e qual seria o ônus também? Olha lá. Também essa é uma pergunta que não com muita frequência nos é feita no setor automotivo, e você tem razão, é um senso comum de que isso acontece. Hoje em dia, nós temos uma política automotiva no Brasil que chama Mobilidade Verde e Inovação, chama o Programa Mover, que nem terminou, inclusive, de ser regulamentado ainda. Toda a parte ali tributária, né, do IPI, como será até a reforma tributária, ainda não saiu. O que há hoje, né, para a indústria automotiva brasileira diz respeito a investimentos em P&D, a inovação. E ali existe um valor, né, que isso é público, né, como deve ser, transparente, de 19 bilhões de reais em 5 anos de crédito financeiro, né, para as empresas que fizerem investimento em P&D. Mas isso, na verdade, é uma contrapartida para um investimento privado de 3 vezes maior. Para nós conseguirmos ter acesso a esse crédito, né, no valor de 19 bi em 5 anos, nós precisamos investir 60 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Veja, portanto, né, que o benefício é 1/3 daquilo que se requer de investimento como contrapartida privada para o investimento. Recentemente saiu uma pesquisa do IBGE, da Pintec, né, pesquisa de inovação, acho que semestral do IBGE, que dá conta de que o setor automotivo é da indústria investe acima da média da indústria de transformação no Brasil em pesquisa, desenvolvimento e inovação. E que ao longo dos anos é o setor que tem menos dependido de subsídios públicos para assim fazê-lo. Então, esse senso comum, né, de que o setor automotivo no Brasil ele depende de subsídios, ele é inverídico. E eu até diria mais, muitos poucos sabem que o setor automotivo no Brasil é, sem dúvida, um dos setores mais regulados, seja nas questões de segurança dos veículos, né, dos itens de segurança que tem que estar lá, seja das questões relacionadas às emissões de gases de efeito estufa, dióxido de carbono ou mesmo os efluentes, tudo isso é muito regulado. E cada regulação dessa exige um custo de investimentos profundos na indústria, né? No desenvolvimento e também no processo produtivo da indústria no Brasil. Então, eu diria que, assim como outros setores, como na informática, há certos incentivos no Brasil para a fabricação, para o desenvolvimento da cadeia, o que eu não acho equivocado, pelo contrário. Eu acho que o país precisa nortear o que quer da sua indústria, o que quer da sua manufatura, né? Um país que seja um país desenvolvido, desenvolveu a sua manufatura, a sua indústria, e há escolhas a serem feitas, sem dúvida nenhuma. Mas dizer que o setor automotivo sobrevive porque tem incentivos, não é verdade, é inverídico, e a gente precisa tratar esses assuntos no país, eu acho que com a transparência devida.